é bom sempre lembrar que até, né, meados dos anos 50, no Brasil, era como se trabalhador rural não existisse, né? Como você, tá, nós tínhamos a CLT, por exemplo, nunca regulamentou o que seria essa categoria de trabalhador rural. Sempre se contava uma história aí, numa dessas, quando começaram as associações, as ligas camponesas a ocorrer, em certo momento se perguntou num debate, né, a um político de Pernambuco, que também era grande proprietário rural, né, se perguntou pela situação dos camponeses na fazenda dele. Ele disse: na minha fazenda não tem camponês, só tem caboclo. Então era isso. Ele não se reconhecia, né, que houvesse uma classe, né, que houvesse uma categoria, né, que houvesse interesses comuns unindo essas pessoas. Então, se recusava essa dignidade mínima, né, de ser reconhecido socialmente aquela que, naquela época, representava a maioria da população brasileira, né? Nós vamos ter a oportunidade de ouvir, né, e esse encontro basicamente vai ser para isso, né, ouvir os depoimentos desses companheiros, né, dessas pessoas que foram tão importantes, né, na construção, né, do movimento de trabalhadores rurais no Brasil e que acho que não têm sido, né, devidamente ouvidos, escutados ao longo desse processo. Sou órfão de pai e mãe, que conforme eu disse, 6 anos meus pais morreram, minha mãe morreu de parto, meu pai morreu de febre maleta, uma febre que dava no estado de Minas, no norte de Minas, lá na beira de São Francisco. Em 1948 eu vim para Nova Iguaçu. Zé Matias já tinha associação de lavradores em Nova Iguaçu. Aí, nessa época, eu vinha fugir de Volta Redonda, porque tinham fechado o Partido Comunista naquela época, em 48, fecharam o Partido Comunista, e todos nós que morávamos, uma ressalvazinha, naquela época só foi perseguido só os que eram do Partido Comunista. Hoje não, foi perseguido uma série de gente, inclusive o companheiro aqui também, muitos outros aí, foram perseguidos que não tinha nada a ver com o Partido Comunista, não é o caso do companheiro, né? Mas tem muitos companheiros só porque tinha um pensamento, comprava a tribuna da imprensa, ou a imprensa popular, era comunista. Então, naquela época, nós tivemos que fugir de Volta Redonda, sair de Volta Redonda, vim para Nova Iguaçu. Eu sou Laércio Bastos, nasci em Itaperuna, em 1928, e eu tive ligado ao meu pai, que era camponês, tinha um sítio e tal, então no trabalho rural, até a idade de 20 anos, mais ou menos. Foi quando a gente veio aqui para a Baixada. E aí ficamos aí, tal, cuidando da vida e tal, com dificuldades, mas quando foi em torno de 60, 61, mais ou menos, nós, pela vocação camponesa que a gente já vinha trazendo no sangue, fomos para Fenemê. Eu fui para Fenemê, já casado, recém-casado. Fui para Fenemê, porque nós sabíamos das barbaridades que acontecia lá na Fenemê. Fenemê é a Fábrica Nacional de Motores, que tem uma grande área lá, que é uma área do governo e que tinha uma grande quantidade de poceiros, e cujos poceiros eram muito perseguidos. Então a gente foi para lá para tocar, para trabalhar realmente um sítio, mas também com essa intenção de, não, a gente vai lá e vamos falar com os companheiros, quem sabe, e tal, essa coisa toda. É uma satisfação muito grande rever, né, muitos da luta do passado. Conheço pouco, mas tem bastante que eu conheço aqui. Tenho 53 anos de idade, sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma esposa maravilhosa que, né, para onde eu vou, ando muito, né? E ela está sempre em casa cuidando das suas obrigações, 30 anos de casado, né? E que as esposas dos dirigentes sindicais sofrem muito, né? Porque eles têm que sair, a gente é convidado, a gente sai, né? Para diversos lugares. Não tive o privilégio que vocês tiveram de estudar. Não tive 1 ano de estudo ou menos, 2 meses de estudo. Aprendi apenas a fazer meu nome, para não ser analfabeto de vez. O meu português
é aquele português de 200 anos atrás, mas que todo povão entende, que é luta, é dificuldade da vida. Somos de uma família pobre, tivemos diversos trabalhos escravos. Meu pai fez 35 mudanças quando eu era, já que eu tinha conhecimento, né, da vida. Já naquela época, o sofrimento do trabalhador rural era muito difícil. As mudanças eram em lombo de animal, em tropa, porque não existia condução. Era trilha, já naquela época era trilha. Não tinha energia elétrica, não tinha nada. As embarcações, né, era a pé ou de cavalo. Porque ninguém tinha o privilégio de ter ao menos uma bicicleta. Quem tinha uma bicicleta eram pessoas de bem. Vivimos no Espírito Santo quase toda a minha vida. Vim para o estado do Rio de Janeiro no ano 70, à procura de terra, porque sabia que aqui tinha um movimento das terras. Aos 9 anos de idade, eu tive a minha primeira luta contra a escravatura, porque já tinha terminado a escravidão, mas a escravatura continuava e continua até hoje. É só a gente olhar um pouquinho, a gente ver como ainda existe pessoas escravas. E naquela época, não era diferente de hoje, meu pai era escravo. Ele trabalhava em uma fazenda, onde ele tinha que roçar o roçado, tirar a lenha para o patrão, e depois ele plantar milho, ou feijão, qualquer mercadoria de planta branca, para o patrão. E uma dessas vezes que ele plantou o milho, nós fomos lá na roça, a gente diz aterrar o milho. Nós fomos limpar o milho, mas chegava terra no pé do milho, então diz aterrar o milho. E quando nós terminamos de aterrar o milho, de limpar todo o capim do milho, deu uma chuvada e no dia seguinte nós tivemos que plantar capim para o boi do patrão, dentro do milho que nós tínhamos terminado de limpar ontem. Hoje nós tínhamos que plantar capim novamente. E eu resolvia não plantar o capim. Eu disse para minhas irmãs que eu não plantava o capim. Mas meu pai foi um homem que criou a gente com muito carinho, nunca tinha batido num filho. E ele disse para minha irmã, se eu não plantasse o capim, que eu ia levar uma surra. E eu então disse a ele que eu levava a surra, mas eu não plantava o capim. E as carroçadas de capim começou a chegar, e as minhas irmãs plantando, e eu ranquei o capim, todos que elas plantaram, enquanto ele foi buscar outra carroçada, eu ranquei o capim e coloquei tudo no monte. E fiquei perto do monte de capim, porque eu sabia que eu ia apanhar, não precisava correr, que eu ia apanhar. E quando ele voltou, perguntou para minha irmã mais velha, que é isso aí? Ela disse, é o capim. Quem botou esse capim aí? Quem arrancou? Ela disse, foi Rosa. E ela me disse, você vai apanhar. E eu fiquei parada esperando. E ele pegou as enxadas, pegou as ferramentas e disse para minhas irmãs, vamos embora para casa, porque Rosa hoje me deu uma lição. Eu nunca mais vou plantar capim na roça de fazendeiro. E levantou, apanhou a gente, foi embora para casa. Chegando em casa, ele disse para minha mãe, Dona Esté, eu vou sair daqui agora e vou arranjar um sítio para me morar. E quando o fazendeiro soube que papai tinha saído da roça, porque eu arranquei o capim, e papai já estava saindo para arrumar a terra para morar, ele foi depressa lá em casa e pediu a papai que não fosse arrumar a terra para morar, que ficasse ali, e que não plantasse mais o capim, mas não dissesse aos outros rendeiros que tinha acontecido aquilo, porque os outros iam seguir o meu pai. Então eu ganhei essa luta com 9 anos de idade. E daí me veio um vírus na cabeça que nunca mais eu parei de lutar. Continuei lutando. Obrigada. Continuei lutando ao meu jeito, sozinha, mas continuei lutando. Por causa da pobreza e da miséria, apesar de meu pai ser um pequeno proprietário, mas é a terra de morro, terra seca. Em janeiro de 1900
52, eu vim para o Rio de Janeiro ver se conseguia algum respaldo melhor para mandar alguma coisa para a família em casa. Nós eram 11 irmãos, 7 homens e 4 mulheres. Só temos hoje, restamos 3. Eu, por ser da área rural, nascido, eu até hoje deu para me recordar que não é só, quando via a gente, eu só via falar em lavoura de cana. Né? A gente, muito sacrifício lá em campo. Filho de trabalhador rural, um sítiozinho, 4 alqueires para 8 irmãos. E a gente trabalhava, comecei a trabalhar os 8 anos. Já estava lá no Porto da Cana e também trabalhando na lavoura temporária com meu pai, com a minha família. E a gente tinha uma família pequena, eu, o filho mais velho. Eram 8 filhos, 11 filhos, 7 mulheres e 4 homens. Meu saudoso Francisco Silva, mais junto com o Joaquim Antônio, e também o companheiro Brau, o companheiro Paulo Amaral, deve ter participado também na ajuda de formar a Associação Lavradores de Duque de Caxias. E formando a associação, a primeira coisa que eles discutiram lá foi o seguinte: da partir de hoje, todo que for sócio da associação, que tem sítio aqui dentro da São Lourenço, não dá mais meia para o Getúlio Moura. Aí o Getúlio Moura, imediatamente, o que faz? Vai em Caxias com o juiz de lá, requer um despejo para a Fazenda São Lourenço, para queimar todos os barracos daqueles que não davam meia para a fazenda. E chegou lá o oficial de justiça, o senhor Altamiro, Pernambuquinho, o rifle dele estava pendurado lá na cabeça do pau, debaixo da bananeira, que o oficial não viu, né? Ele estava oficial e mais 2 praças com ele. Chegou e falou assim: olha, nós estamos aqui trazendo esse papel que está aqui, é uma ordem de despejo. Todas essas casas que estão constando aqui, vai ter que sair 24 horas. Se não sair, nós vamos queimar as casas com tudo dentro. Pernambuquinho falou para ele assim: olha, meu amigo, o senhor pode levar esse papel de volta e dizer lá para o seu chefe que daqui nós só sai morto. Se tiver, quem carrega, se não tiver, nós fica aqui mesmo. Ele falou assim: bom, então você não vai ficar com o papel. Eu disse: não. No outro dia, veio o caminhão da polícia, certo? Nosso policial. E o sargento falou assim: ó, eu vou mais o tenente, mais 2 soldados, nós vamos ali numa casa que tem ali, que o italiano já dedurou. Que era para nós, a primeira casa que ia ser queimada era do senhor Elísio, o cara que morava ali 30 anos na beira daquele rio, tinha um bananal, ele tinha um abelheiro, sabe que a abelha de Europa quer fazer mel? Ele faz dentro de uma lagoa assim, ele prega aquele pau, pega uma tábua, bota os cachorros assim, por causa da formiga. Tinha uns 20 cachorros daquele. E que a polícia chegou, ele estava sentado assim com um prato de comida na mão, já. Os caras chegou, chutou o prato da mão dele, amarrou ele pé e mão, botou dentro do caminhoneiro, botaram gasolina no abelhal dele, queimou as abelhas todas, roubou os porcos, galinhas dele, jogou tudo dentro do caminhão e levou. Aí já estava reunido Pernambuquinho, Henrique, Orlando, seu Ernesto. Aqui tem 13 nomes, João do Capixaba, Filho do Capixaba, Getúlio, um montão lá. Aí pegou o seguinte: qual é a casa que eles vão queimar primeiro mesmo? Do Henrique. Então nós vamos começar a trabalhar agora de noite. 10 horas da noite nós fomos para a casa do Henrique, tirou a família dele para outra casa, arrancamos as coisinhas que ele tinha. A cama não deu para arrancar porque é enfincado no chão, sabe como é que é? As tarimbas que eles fazem? Mas tirou a roupa de cama e ficamos aguardando ali. Fizemos trincheira para o lado de cima, para não dar fogo cruzado, nós dividimos esses 13 pessoal, nós fizemos 13 pontos. Aí 9 horas da manhã eles chegaram, deram ali uns 40 e tantos tiros ali, parecia até que sabia que nós estávamos no meio do mato. E o Pernambuquinho tinha falado assim: olha, eu vou dar o primeiro tiro. Ninguém atira sem minha ordem. Eu vou comandar esse troço que está aí. Nós temos que ganhar essa parada, tudo bem. Aí o oficial de justiça chamou o Pim chamou o Ari, que era o caguete, falou assim: Ari, traz um machado. Aí o Ari chegou com o machado, cortar o esteio. Qual que é o esteio? Ele levantou o machado. Pá! Ele levantou a segunda vez, o cara foi na maçã do peito, bala 44, deu um tiro no peito dele, ele caiu para um lado, um machado
puxado com o outro. E os caras começaram a gritar, pelo amor de Deus, não mata nós temos filho para criar, nós somos 4 homens de lá e rendemos ele. Tiramos tudo que ele tinha. E botou os que estavam machucados, baleados, que estavam mortos, botou para dentro do caminhão. E o sargento falou umas besteiras, o Pernambuquinho deu uma coranda na boca dele, quebrou dentro do cara. E falou, ó, vocês vão embora e não voltam mais aqui não, porque se vocês voltar aqui, vai morrer todo mundo. Meu irmão, dentro de umas 6 horas, por aí assim, nós já tinha 2.000 homens armados dentro da Fazenda São Lourenço. Nós pegamos um bambu, botamos uma mantiqueira, levantamos uma bandeira vermelha lá na ponta. Aí o jornal Dia, até pouco antes já tinha esse jornal, escreveu assim, Xerém pé de guerra. E era pé de guerra mesmo. Aí, o falecido vereador Barreto, que era muito ligado com a gente lá dentro, você conheceu o Barreto? Conheceu? Aí ele chegou e a tropa estava em Mantiqueira, no comando ainda do tenente Coraci. Meu pai falava tanto nesse tenente, que era brabo que não devia estar. Aí o cara falou para ele, ó, meu filho, vocês não vão lá não, se vocês for lá, vocês vão ter que matar muita mais, vai morrer mais da metade de vocês, vai morrer, que eu tenho certeza. Resultado. O que aconteceu depois daquilo ali, quando eu disse que nós fizemos 13 pontos, porque o governo, falecido João Goulart, ele desapropriou as fazendas. E nós ficamos ali trabalhando em comissão, formamos comissão para endireitar sítio, dividir sítio, consertar as coisas. E outra coisa que nós queremos dizer é o seguinte, que antes deles dar o golpe de 64, nós já estávamos fazendo a revolução era nossa, nós só não tivemos condições de ganhar lá na bala, porque não tinha preparo. Mas nós já estávamos revolucionando o nosso trabalho. O Bravo acabou de falar aí, da onde vinha a nossa luta. E a nossa luta é dessa aí, meu filho. Reforma agrária já, no peito, na marra. Essa é que nós queríamos. Não é aquela reforma agrária que eles querem dar aí, passando batom no bico dos outros. Né? Essa reforma agrária que eles fazem querendo passar batom no bico dos outros, esse batom docinho, para adoçar a boca dizer que aquilo não é reforma agrária. A reforma agrária que nós queremos é que você bota o homem no campo e sustenta ele, dá alguma coisa para ele poder desenvolver. Pelo menos no primeiro ano. Luta de terra, que eu chamo de abençoada, a luta da terra, e chamo de amaldiçoados os grileiros que fizeram com que nós passássemos tanta perepécia. Porque nós começamos a lutar por causa dos grileiros, que nos perseguiam demais. Era uma perseguição terrível. Cada grileiro que vinha fazia pior do que o primeiro que já tinha feito. Como tem aqui, por exemplo, o Dácio Pereira de Souza, primeiro foi o Antônio Paterno, mas eu vou deixar para o fim, para dizer. O Dácio Pereira de Souza foi contratado pelo Antônio Paterno, Félix Valadares e João Zeca. Se retirasse os trabalhadores rurais da Fazenda da Caveira, eles tinham uma determinada quantidade de terra doada pelo grileiro para que tirasse a gente. E eles começaram a perseguição para tirar a gente. Eu sou um dos fundadores da UTAB, no primeiro congresso realizado em Belo Horizonte. Do estado do Rio de Janeiro, nós levamos 300 e poucos camponeses e desfilamos pela rua de Belo Horizonte até chegar lá na Secretaria de Educação em Belo Horizonte. Fizemos um hino de homenagem àquele congresso. E ali se fundou, depois, posteriormente, a CONTAG, que sou também suplente do Conselho Fiscal da primeira CONTAG. Hoje não, hoje sou apenas um vibrante admirador. Seja quem estiver lá na diretoria da CONTAG, eu sou CONTAG, eu não sou fulano nem voltando, eu sou a CONTAG. Porque eu passo, mas a entidade fica. Participamos junto com Pureza, junto com outros companheiros, para que nós tivéssemos uma confederação, que na época era a CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Depois é que veio a CONTAG. Foi uma luta difícil inicialmente, para uma composição de chapa, e o companheiro Pureza achou que foi prejudicado, porque a gente tinha que fazer uma composição e a unidade, e a turma de Minas Gerais queria rachar, e a gente teve que conciliar e não rachar. Porque não queria, que a igreja não aceitava que a gente elegesse Lindolfo.
Né? Nossa, a igreja sempre foi a coisa comunista, não aceitava. E depois o próprio João Goulart chamou a mim e disse, olha, não era para ter eleger Lindolfo, não. Também não gostou, como presidente da Supra, João Pinheiro Neto. Mas a gente tinha poder de decisão. Não é que a gente fosse amigo de Goulart, mas que Goulart mandasse no movimento sindical. Não, ele não mandava. Como Miguel Reis não mandava em Pernambuco, na federação, era com amigo, né, Zé? Mas não mandava. Apoio. Nós estávamos sendo solidários com esses companheiros lá em Capivari, que é uma área pegada. Então, veio uma hora de despejo, tudo pegado lá na nossa... Veio uma hora de despejo para despejar o pessoal de Capivari. Olha, quando ele falou ali de solidariedade, era isso mesmo. Capivari estava lá, nós podíamos deixar, né? Mas quando a gente soube que eles estavam despejando, e mais, com sinceridade, não há exagero nisso não, e Braulio sabe que é verdade, você via lá, você participava, não sei dizer, botando fogo, tirava o cara e botava fogo na casa, com as coisas dentro, é uma coisa... Aí esse dia eu estava com a Aide, nós passamos, vimos aquilo, disse assim, rapaz, isso não pode acontecer, isso é o fim do mundo. Nós tínhamos um sistema de avisar, que avisava rapidamente todo mundo, né? Aí avisamos e fomos para lá. Olha, para encurtar a conversa, nunca mais houve despejo lá no Capivari. E ali era terrível, né? Nunca mais houve despejo. Nós pusemos, digamos assim, um respeito na coisa. Falei, peraí, não pode ser dessa maneira, tem que nos respeitar. Se querem alguma coisa, vamos discutir. Mas assim não pode acontecer até a Revolução. Quando foi na Revolução, aí não teve jeito. Nós ficamos aguardando, porque, digamos, nós éramos a direção do negócio. Então a gente achava, não, vamos ver até o último instante, ainda pode haver uma reação, e nós estamos aqui e tal. Mas quando a gente viu que estava cercado, não tinha mais. Então nós entramos na mata. Quando eles viram a gente, eles deram aquele alarme policial, aquela coisa, aqueles jipes do exército, aquela coisa toda. Mas ele não podia entrar, porque era acidentada a área que nós estávamos. Eles estavam na estrada lá fora. Viram a gente. Aí nós entramos na mata, fomos sair do outro lado, fomos sair lá na casa do avô do João, e dali nós tivemos que fugir. Pois bem, isso foi um lance, tem muitas coisas miúdas aí, choque e tal, essa coisa toda. Prendemos lá o comandante lá da polícia, né? O sargento, né? Mas por arbitrariedade, ele foi lá armado, fazer coisa, aí a gente prendeu, tomou a arma dele, aquelas coisas todas. Tem muitos lances interessantes, assim, lance pitoresco até. Mas que era sempre no sentido da organização. Montamos lá organizações, só vendo. Aparece, olha só, aparece um tal de Padre Aníbal, saiu de Nova Aurora, chegou lá no Capivari e, escuta só, ele e o tal russo Zé Maria, que é dono do mercado de Nova Aurora. Chegaram lá e falou assim, poxa, mas isso é uma pena. Engraçado, o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo para dar leite para essas crianças? Aí o cara falou, nós temos que ir, nós estamos aqui imprensados, né? Que apareceu um meio. Aí ele falou assim, olha, se vocês quiserem passar a liderança para minha mão, não vai faltar comida nem leite para essas crianças. Isso eu garanto agora. E ele de batina presa. Aí o Armar falou para ele assim, como? Ele levantou a saia assim, com isso que está aí, 2,45 na cintura e uma Bíblia na mão. Aí pegou o revólver, e mostrou para ele, esse que está aqui. Tá bom. Passaram. O mal bem, eles deram a direção para ele. Ele falou assim, olha, não vai faltar leite nem comida para essas crianças aí. Nós vamos sair agora. Quem tem um caminhão por aí? Sabe onde tem um caminhão aí? Aí o cara falou assim, tem um crente ali, tem um caminhão ali. Vamos lá. Chegou lá, falou com o crente lá, disse, nós viemos aqui, que nós precisamos do seu caminhão. Vamos fazer um trabalho, arrumar alguma coisa de comer para aquele pessoal que está despejado ali. Aí o cara falou assim, mas eu sou crente, não posso fazer um troço desse. Isso aí, sabe como é que é? Está contra a lei do Senhor. Aí ele levantou a saia, arrancou o 45 e falou para o cara assim, digo, olha, você está vendo aqui? Essa Bíblia aqui te manda para o céu. E esse que está aqui te manda para o inferno. Aí você escolhe, você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Aí o cara, diante da... Quem é crente, mas tem medo de morrer também... Ele falou assim, não, tudo bem, a gente vai. E aí que começou a miséria.
Está faltando leite para esquentar, César, nós vamos agir agora. Pegamos a caminhonete, fomos lá na Fragnação do Motor, ali pelo onde está o Zé Jarba, e um português, ele tinha uma vacaria lá, ele chegou lá e chamou o português veio, e falou, olha, nós estamos com o movimento do Capivari, tem muita criança lá precisando de leite, de comida, e você vai arrumar uns leites aí para a gente levar para aquele pessoal lá, e não sei o quê. Aí o português virou para ele, mas Vicário, tu acha que eu estou aqui para sustentar o vagabundo? Assim mesmo que ele falou. Ele falou, não, tudo bem. Ele falou, não, tudo bem. Mas qual é o teu nome? Manuel. Não sei o que era. Eu, Manuel fulano de tal, declaro que doei para o movimento de Capivari, 80 vacas leiteiras, 9 no via de corte. Assina aí. Eu digo, sim. Ó, se esse aqui não der, tem mais esse, arrancou os 2. Você vai assinar? Aí o cara assinou. Toca o gado, levou a gadaria do cara, tudo para o Capivari. Vaca, é uma aberração para a estrada. Foi aquilo. Então os companheiros falando assim, eu escutei agora que o Tenório agora partiu para a terra. Aí eu disse, mas partiu para a terra como? Ele só leva calorinha debaixo da capa, em Caxias. Disse, não. Disse que ele arrumou aí 6 fuzileiros naval, com trabalhar tudo a paisano, e mandou ir para Magé, entrar na América Fabril, que é a maior grileira do município. Aí eu cheguei, companheiro. Aí um ficou meio estranho assim, o senhor escutou alguma coisa que nós falamos? Disse, não. Escutei mais uma coisa muito boa, hein? E vocês têm terra, têm onde morar? Não, nós estamos desempregados. Eu digo, vamos arrumar trabalho para nós? Ele disse, como que você vai arrumar trabalho? Nessa conversa que você falou aí do Tenório, serve para mim, serve para vocês. Vamos topar amanhã cedo, vamos ponhar o trem aqui e vamos subir, direção à Raiz da Serra. Aí subimos para lá. Aí saí fuçando, digo, vou andar a pé. Paraíba é 2, aí chamei mais 2, andamos a pé, andamos 1 hora. Aí chegamos num lugar chamado Vala Preta. Aí vimos o Marco da América Fabril, Vala Preta. Aqui. Para lá, o Marco, Casa do Marco. Fazenda Conceição do Suruí. Aí fomos andando e encontramos um cara lá que dava terça para o fazendeiro. Terra pra caramba no mato. Eu digo, e essa terra aí e tal? Assim, assado, não pode invadir. Estão invadindo aí, não pode. O homem é brabo, mora no Rio, em Copacabana. Eu digo, então é bom. Ele faz o quê? Ele é dentista. Então ele já vai ocupado, né? Eu já subi no outro dia com meus irmãos, com foice dentro do saco, pão, mortandela, e entramos na terra, meu companheiro. Entramos para dentro, uns 500 metros. Roçamos primeiro, derrubamos uma quadra de 40 metros quadrados. Depois arrumamos, fizemos até umas camas de